Então, quando você vê alguém assim, falando muito de si mesmo, é uma hora de falar: Deus, me faz discernir aí, né? Eu faço, eu aconteço, eu tenho tal dom, eu executo, eu venho aqui que você vai ser curado porque eu vou orar e essa situação vai mudar. E muitas vezes não está conectado com a afirmação da fé. Muitas vezes está conectado a um coração arrogante e soberbo. Eu fico questionando, Senhor, por que, Senhor, que seus discípulos curavam enfermos, ressuscitavam mortos, e os seus discípulos hoje não fazem o mesmo, sendo que a promessa do Senhor para os discípulos foi: vocês farão as obras que eu faço e outras maiores farão. E a resposta que eu tive no meu coração é: eu sou o mesmo, eu não mudo, mas vocês estão iludidos por tantas outras coisas e buscando outro poder que não o meu. Vocês priorizam outras coisas, e o conforto desse tempo anestesia vocês. Será que Deus hoje não dá para a gente? Certamente não é por causa do coração dele, mas por causa do nosso coração, que precisa ser alinhado. E a gente precisa entender que todo dom perfeito vem de Deus e é para a glória de Deus e para mais nada, para mais ninguém. Quando Jesus dispensa os discípulos e ele fala assim: de graça recebei, de graça dai, ele estava se referindo aos sinais e maravilhas. Jesus impôs as mãos sobre eles e eles foram revestidos de poder para ressuscitar mortos, profetizar, curar enfermos. E você não ressuscita morto pelo seu próprio poder e vontade, você não cura enfermo pelo seu próprio poder e vontade, não é? Você não profetiza pelo seu próprio poder e vontade. Ou seja, não significa que você é crente que você vai acertar todas, ou que você já entendeu o que Deus está fazendo. Por isso que nós precisamos de crescer desenvolver a nossa salvação. Nós somos salvos e agora nós começamos a andar em um novo e vivo caminho. É o processo de santificação. Quem entendeu não continua do jeito que está. Ô, gente, como é importante a gente ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que fica no reteté e não tem nada do Espírito Santo. Eu falo isso com muito temor. É uma catarse emocional. Porque uma evidência do batismo com o Espírito Santo é que você realmente passa a viver uma vida capacitada pelo Espírito. Você se move no Espírito. Você não vive mais entregue às obras da carne. Essa é a principal evidência de que você foi marcado, selado com o Espírito. O diabo perde poder sobre a sua vida. Por isso que é tão importante nós sermos batizados pelo Espírito Santo. Buscarmos o batismo no Espírito Santo. E a evidência não é você rodar, não. Você pode rodar, porque o Espírito Santo se manifesta como Ele quer. Você pode rodar, não tem problema nenhum rodar. O problema não é o rodar, não é a unção do radinho, entendeu? A gente entende isso tudo. A gente gosta do manto, gente. A gente gosta do mover. A gente crê que o Espírito de Deus não cabe em caixinhas e Ele vai se mover do jeito que Ele quiser se mover. Mas quando você vê muita manifestação externa e física, mas a conversa fiada continua rolando na igreja, o pecado, o adultério estourando nos bastidores, quando você vê isso, é para se questionar: é o Espírito de Deus mesmo que está se manifestando, ou são as catarses humanas, as emocionais, né? Que encontram uma vazão no meio, às vezes, de um mover até genuíno, mas encontram uma vazão da nossa alma carente e começa a ter uma manifestação. Por isso que a gente: Senhor, eu preciso ser selado pelo Teu Espírito Santo. Na nossa intimidade, no nosso dia a dia, até que do alto sejais revestidos de poder. E o poder do Espírito nos habilita a quê? A ser, então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que é ser testemunha de Jesus? Não é apenas falar sobre Ele, é ser como Ele. Tem tanta gente, quando é exortado, espirra, né? Eu não preciso de ouvir essa palavra. Não vem na igreja para isso, não. Sorry. Não vai crescer, vai continuar a beber, vai continuar sendo um instrumento do diabo. Porque o Senhor só corrige o filho a quem Ele ama. E açoita a todo que Ele quer bem. Para que a gente não fique entregue aos desejos do nosso próprio coração. A evidência do reino de Deus em nós é que nós não conquistamos reinos para nós mesmos. Nós edificamos um reino para o Senhor, para a glória do Senhor. Nós estamos participando com Ele
Nós não somos capazes de edificar o reino de Deus. Nós estamos sendo coparticipantes com a obra de Cristo, com o Espírito Santo, na função do reino de Deus. Então, como os apóstolos, como Filipe, como João, como Pedro, nós estamos anunciando as boas novas da salvação. Aqueles que ainda não creem, para que creiam, sejam batizados nas águas, sejam batizados pelo Espírito Santo, para que outras pessoas creiam. Mas hoje a gente está vivendo um evangelho tão egoísta. A gente vem para Jesus pela nossa própria causa. Aí Jesus vem, nos alcança, nos transforma, cura as nossas feridas e nos ajuda organizando a nossa vida de fé em fé, de glória em glória, né? Porque dificuldades gigantes, eles se levantam todos os dias e a gente tem que vencer todo dia. Então, a caminhada com Cristo não nos livra dos problemas, mas a caminhada com Cristo nos ajuda e nos habilita a lidar com eles, e que o nome de Deus seja glorificado a cada gigante que é derrubado na nossa vida. E o diabo tem que se submeter, porque Deus é criador, o diabo é criatura. Quem dá poder para o diabo somos nós, segundo a cobiça do nosso próprio coração. Quando o pecado entrou, aí ele trabalha livre, leve e solto. Mas os dias dele estão contados, e ele sabe disso. Mas nós estamos fazendo discípulos, gente. A única coisa que Jesus mandou a gente fazer: discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a gente estivesse fazendo discípulo, a gente não precisaria estar fazendo tantas campanhas contra o aborto. Que o Senhor nos ajude. E que não precise da trombeta de Deus para que a gente possa tomar o nosso lugar como cristãos e buscar ser uma referência de Jesus para as pessoas do nosso bairro, da nossa rua, e não pelo nosso muito falar. Não é pelo nosso muito falar, mas pela coerência da mensagem que proferimos com os nossos lábios, com a mensagem que anunciamos com o nosso procedimento. E quando eu falo procedimento, gente, eu não estou falando de saia abaixo do joelho, não. Não estou falando de aparência de santidade, não. De verniz, não. Fato. Se Jesus está na sua vida, isso vai refletir em todas as áreas, inclusive na maneira como você se veste. Mas não é só aparência, é algo que vem de dentro para fora. Então eu me importo genuinamente com o outro. Eu me importo genuinamente. O desconforto do outro se torna o meu desconforto, a dor do outro se torna a minha dor. O que estão fazendo com a infância se torna uma causa minha. Eu não posso deixar as crianças serem abusadas sexualmente. Eu não posso deixar as crianças serem espancadas. Eu não posso deixar aquela minha vizinha que está apanhando do marido continuar apanhando do marido. Eu tenho que me envolver, sim. Eu tenho que denunciar. E mais do que isso, eu tenho que dar abrigo para essa pessoa. Mas a gente não quer se envolver. Mas Jesus se envolveu. Aí você gostou. Na hora que o envolvimento de Jesus e o fato de ele se tornar carne te beneficiou. A gente quer o benefício da salvação, mas a gente não quer ser o benefício da salvação na vida de outros. Como nós temos andado? Será que a gente anda? Porque a gente andar com Deus não fala de episódios de fé. Andar com Deus fala de constância. Eu ando com Deus, eu estou com Deus nos dias bons, eu estou com Deus nos dias ruins, eu estou com Deus nos dias que as coisas estão de acordo com aquilo que eu quero, e eu estou com Deus nos dias que as coisas estão completamente ao contrário daquilo que eu quero. Eu ando com Deus quando tem dinheiro no banco, e eu ando com Deus quando eu só tenho arroz para comer. Eu ando com Deus quando eu estou empregado. Eu ando com Deus quando eu estou desempregado. Andar com Deus fala da evidência do Espírito Santo de Deus me animando, me fazendo caminhar. Nós estamos sendo animados por qual Espírito? Nós estamos andando com Deus ou apenas tendo episódios de fé? Quando as coisas estão bem, a gente fica apaixonado por Jesus. Quando as coisas estão ruins, nós começamos a questionar o seu amor. Isso não é andar com Deus. Não, gente. O Senhor mesmo vai te livrar daquilo que você tem que ser livre, daquilo que você não vai ter que ser livre. Amém. Se você morrer é lucro. E se acontecer, o meteoro vir, e se os selos forem abertos, os 4 cavaleiros. Ué, gente, você não está com Jesus? Se certifique de que você está andando com Ele. Porque se você está andando com Ele, vai ser igual como Enoque. Já não foi encontrado. Porque Deus o tomou para si.
Anda com Deus. A única preocupação que você tem que ter na vida: anda com Deus, anda com Deus, anda com Deus. Ande no Espírito de Deus. Busque a santificação. Não se conforme com quem você é hoje.